li um dos melhores clássicos da minha vida. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre Jane Eyre. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de falar sobre clássicos, não esqueça de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Gente, li Jane Eyre e eu tô, assim, impactada com a história. Eu tô apaixonada por os personagens, apaixonada por o mistério, apaixonada por tudo. Simplesmente perfeito. Eu me pergunto por que eu não li esse livro antes, porque é maravilhoso. Se você não conhece Jane Eyre, por favor, vale muito a pena. E agora eu tô ansiosíssima pra assistir o filme, mas ainda não achei nenhum streaming. Se você sabe dele em algum streaming, por favor, me diz aqui nos comentários que eu preciso assistir o filme. Bom, gente, Jane Eyre é um clássico muito conhecido, muito falado, e eu tava, né, com esse livro há muito tempo no Kindle, mas há muito tempo mesmo. Assim como o Morro dos Ventos Uivantes, que eu também tenho há muito tempo aqui na estante e nunca li. Que, inclusive, depois de ter lido esse, eu sei que são das irmãs Bronte, né, são irmãs diferentes. Eu não lembro de quem é Jane Eyre, se é Charlotte Bronte, e o Morro dos Ventos Uivantes é de Emily Bronte, não sei. Vou colocar aqui no vídeo, tá, pra vocês saberem. Mas, como eu nunca tinha lido nada das irmãs Bronte, né, é um milagre eu nunca ter lido nada delas, porque minha adolescência foi toda lendo clássicos. Já falei disso em outros vídeos pra vocês. Mas os clássicos que eu lia, na maioria, eram os clássicos nacionais, tá? Então era Casa de Pensão, era o Cortiço, era Memórias Póstumas, era Dom Casmurro, Vidas Secas, O Primo Basílio. E clássicos da literatura mundial, eu acho que eu li, na minha época de adolescente, só Os Miseráveis, que inclusive também é um dos meus clássicos favoritos da vida, mas que eu lembro pouquíssima coisa, eu acho que eu não lembro nada, nem nome dos personagens, porque eu li há muito tempo mesmo. Já alguns livros que me marcaram, esses eu lembro bastante. E Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Esses livros eu já vim ler, né, agora na fase adulta. Jane Eyre agora, né, tá com o quê? Com poucos dias que eu finalizei o livro e tô gravando o vídeo pra vocês. E Jane Austen, né, já li alguns livros dela já ano passado, se não me engano. Acho que ano atrasado. Ano passado eu não li nenhum livro de Jane Austen. Acho que ano passado eu não li nenhum clássico que eu lembre, né. Eu tava com um pouco de ressaca literária de ler clássicos, mas eu não sei o que me deu. Eu sei que eu peguei Jane Eyre e comecei a ler. E aí me viciei na história, não conseguia parar. É um livro muito viciante, diferente, por exemplo, de Jane Austen. Então, vou fazer essa comparação aqui para vocês entenderem. Não tô comparando as duas autoras, eu sei que elas têm seus méritos cada uma no seu gênero ali. Jane Austen foca mais no romance, o romance ali de costume, o cotidiano ali das famílias aristocratas, as diferenças sociais que existiam, né? Já que em Jane Eyre, né, que é a Charlotte Bronte que escreveu, o que ela vai focar tem o romance, mas nós temos ali pitadas de romance assim meio sombrio, tem mistérios, temos uma casa cheia de coisas ali sobrenaturais, tem todas essas questões. E o romance é muito bom, mas o que me ganhou mesmo foi o mistério. Também vamos ter a questão ali da desigualdade social, né, das diferenças sociais que existem ali. Ela vai falar sobre maus tratos infantis. A Jane Eyre, no início, ela sofre bastante. Eu vou contar todos os detalhes para vocês, mas só explicando aqui as diferenças que existem entre um livro e outro, né? Entre uma escritora e outra, melhor dizendo. E por isso que eu acho que eu gostei mais da Charlotte Bronte, porque eu tô comparando as duas. Porque eu li muito Jane Austen e nunca tinha lido nada das irmãs Bronte, tá? Por isso que eu tô fazendo essa comparação. E Jane Austen são livros, assim, mais lentos para ler. Eu achei, a minha opinião. Não sei quem leu se concorda comigo. Eu achei que Jane Austen, ela tem uma pegada, assim, mais lenta na história, na narrativa. Já a Charlotte Bronte, eu achei o livro mais rápido, mais fluido para ler. Acho que por causa do mistério, que me prendeu bastante também. E como eu tinha lido um livro de Jane Austen, que, se não me engano, Razão e Sensibilidade, e eu demorei muito para finalizar, eu acho que isso meio que me colocou numa ressaca literária para ler clássicos. Por quê? Pensei que todos os clássicos que eu fosse ler, eu ia ter muito trabalho para ler. E aí eu não ia conseguir ler rápido, ia acabar atrasando minhas leituras. E aí coloquei isso na cabeça e não li mais nenhum clássico depois que eu finalizei alguns livros da Jane Austen, como Razão e Sensibilidade. Outra coisa também que ajuda bastante quando você vai ler um clássico é a edição, tá? A tradução ali. Então vocês procurem editoras que façam uma boa tradução. Facilita muito a leitura. E, chocando de novo, totalmente aqui vocês, porque eu sempre falei que eu prefiro livros físicos. Eu li Jane Austen sempre em livro físico. Isso me dava muito trabalho, porque eu tinha que pesquisar as palavras que eu não entendia. No Kindle eu não preciso fazer isso, eu só preciso selecionar a palavrinha, ele já me dá o significado da palavra, já me dá a tradução de algumas frases. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela é francesa, que ela fala muito em francês,
francês. Se não fosse o Kindle, a gente ia demorar uma década para ler esse livro, porque eu ia ter que estar traduzindo o que a personagem estava falando. Pegar o celular e no Google Tradutor e fazer essa tradução. O Kindle já faz isso para mim. Então, conselho aí para vocês, se vocês têm dificuldade de ler clássico, por causa dessas palavras, né, por causa de palavras em outras línguas, leiam no Kindle, que vai facilitar muito. Sério, me ajudou bastante. Agora vamos falar de Jane Eyre em si, tá? Da história do livro. Aqui a gente vai ter uma narradora que ela tá contando a história dela. Então, o livro é narrado por Jane Eyre, a personagem, e é uma biografia dela, é uma autobiografia, como se ela estivesse contando a vida dela toda pra gente. E ela fala diretamente com a gente, com o leitor. Ela diz: olha, leitor, isso aconteceu, eu vou falar isso logo aqui, leitor, porque eu não vou voltar mais nesse assunto. Então, ela conversa com a gente. E aí, no início, ela conta que ela ficou órfã, tá? O pai e a mãe dela morreram, ainda quando ela era bem criança. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que foi de tifo. E ela foi mandada pra casa dos tios ricos dela. A família da mãe dela era muito rica, mas eles deserdaram ela quando ela se casou com um homem pobre. E aí, Jane foi criada ali, né? Nasceu na pobreza, mas ela foi criada por os tios ricos dela ali, né? O Sr. Red e a senhora Red. E o Sr. Red era muito apegado a Jane. Ele gostava bastante da irmã, né? E não aceitou, não queria que a família fizesse o que fizeram com ela. E quando Jane fica órfã, ele pega Jane pra criar. Ele leva Jane pra casa dele e ele cria Jane ali como uma filha. Só que o Sr. Red acaba falecendo e Jane cai nas garras da tia má dela, né? Sim, a mulher realmente é muito má com a Jane. Ela não gosta da Jane e ela não tem motivos, pelo menos no início a gente não sabe quais são os motivos dela pra ela detestar tanto uma criança. A Jane é maltratada pela tia e maltratada pelos primos. O primo homem, né, que é o John, se eu não me engano o nome dele, e as duas primas mulheres dela ali. Tudo ali eles são quase da mesma idade, o John é o mais velho. Acho que nessa fase do livro, Jane deve ter uns 10 anos por aí. Então o John, se ele for mais velho do que Jane, há pouco tempo. E as primas dela é ali quase na mesma idade dela. Era pra Jane ser criada ali como uma irmã deles, mas eles também aprenderam a odiar a Jane. Acho que por ali o incentivo até da mãe deles, né, que não gostava de Jane desde o início. Então Jane é maltratada, eles batem na Jane, eles machucam Jane, eles colocam ela de castigo, castigos assim horríveis, de deixar ela sem comer, de trancar ela em quarto assombrado, assim, quarto que ela tem medo, né? Crianças são assustadas, tem medo de algumas histórias e dizem que a casa é assombrada, então trancam ela ali no quarto onde o tio dela morreu, ela se assusta, desmaia, é toda uma situação ali, Jane sofre bastante. Só que Jane é o tipo de mocinha que eu amo, porque Jane não aceita as coisas como elas são. Jane não acata tudo que a tia dela diz, não aceita os maus tratos, ela bate ali de frente, ela responde à tia, e tem uma cena em que ela diz muita coisa mesmo com a tia dela, dizendo que ela vai se arrepender, que se o tio dela fosse vivo, ela não estaria fazendo aquilo, que o tio dela tá no céu e tá vendo todos os maus tratos que ela tá passando, e que ele não tá feliz. Sério, ela diz muita coisa com essa tia. E aí é nesse momento que a tia de Jane decide que não vai mais ficar com ela ali na casa, que vai mandar ela para um internato. Não quer mais ela ali, não quer mais ver a cara de Jane. Eu notei que Jane era uma criança carente de amor. Ela queria ser amada, ela queria ser aceita, ela queria pertencer ali. E isso revolta muito ela, por isso não acontecer. Ela até tenta, ela diz, né, como é narrado por ela diz que ela tenta agradar a tia dela, mas nada que ela faça agrada essa mulher. Então, quando Jane descobre que vai para um internato, pra Jane é um grande momento, ela vai ter uma chance de recomeçar, de ter pessoas ali que amem ela, de conquistar as pessoas, de fazer amizades. Só que os sonhos de Jane, os planos de Jane vai por água abaixo, quando a tia dela já faz a cabeça ali do responsável ali, do administrador ali da escola. Este homem também não precisava de ninguém para fazer a cabeça dele, porque ele é muito ruim, ele é muito mau. Ele maltrata as crianças, ele não libera comida, a quantidade necessária de comida para essas crianças. Então lá Jane vai passar fome, Jane vai beber água assim de uma qualidade terrível, não vai ter roupas no período de frio ali o suficiente para se aquecer, vão ser obrigadas a sair na neve para ir para a igreja, né? Porque ele é um clérigo, né? Ele é quem toma de conta da igreja ali. Então é muitos maus tratos nessa escola. Jane sai de uma vida de maus tratos na casa da tia dela e vai sofrer nessa escola. Só que as coisas mudam ali porque tem uma epidemia que eu também acho que é de tifo, não lembro a certo. E essa epidemia mata um número enorme de crianças e adolescentes que viviam nessa escola. E aí é nesse momento que os olhos se voltam para essa escola e eles resolvem afastar este homem, né, que é o responsável ali por essa escola, ele é o único responsável, e colocar um conselho administrativo ali com várias pessoas para administrar. As coisas melhoram para Jane a partir dali, porque pelo menos vão ter uma comida de melhor qualidade, uma água de melhor qualidade, vão ter roupas de frio. E
Jane fica nessa escola até os seus 18 anos. 6 anos como aluna e 2 anos como professora. Jane faz amizades ali, tá? E ela também se apega muito à diretora da escola. E essa mulher é quem ela tem ali como uma pessoa que ela quer ser quando crescer. É um retrato ali que ela quer, uma pessoa que ela quer se espelhar. Então ela pega muito da personalidade dessa mulher pra ela, né? A questão ali dela ser bondosa, dela ser calma, dela ser resiliente. Jane pega bastante disso pra ela. Mas essa mulher se casa e deixa o cargo de diretora, e é o momento que Jane acha que ela tem que sair dali, daqueles portões, daquela escola, ela tem que ver o mundo lá fora, ela tem que viver uma vida diferente da que ela vive ali, ela não tá preparada para passar a sua vida ali trancada naquela escola. E aí Jane começa a escrever anúncios, né, para conseguir arranjar um emprego como preceptora na casa de alguma família abastada aí. E aí esse anúncio finalmente é respondido por uma família, então Jane deixa a escola para ir morar nessa mansão. Tem o nome dessa mansão, eu não sei se eu vou chamar o nome corretamente, mas se escreve Thornfield. Como sempre, eu não fui pesquisar, não fui dar um Google para ver como era a pronúncia correta. Se escreve assim, eu vou chamar assim. Bom, Jane vai para lá, chegando lá, ela descobre que vai ser a preceptora de uma menina francesa. É aí onde entrou a facilidade do Kindle. É Adele o nome dessa menina, e ela é muito bem recebida pela senhora que mora ali na casa. Depois ela descobre que essa senhora não é a dona da casa, não é a mãe da Adele ou a avó da Adele. Essa senhora é a governanta, e que os donos da mansão ali, eles não moram lá. Então lá só estão alguns criados, a governanta, a Adele e a babá da Adele. Só essas pessoas que moram lá, né, nessa mansão, né? E Jane logo se apega à governanta ali, né? A governanta é muito carinhosa, começa a desenvolver um afeto ali por ela. A Adele é uma menina também muito boa, se apega a Jane ali, Jane começa a ter afeto por essa menina. E Jane começa a se apegar ali à casa, tá? Jane se sente acolhida ali, ela tem o respeito de todos, ela é adorada ali por todos, é tudo que ela sempre quis, pertencer a algum lugar. E aí as coisas ainda melhoram quando Jane conhece finalmente o patrão, né, que é o senhor Rochester. Não sei se eu tô chamando o nome corretamente, gente, mas é isso, né, vamos aí. Esse homem, né, esse patrão, ele é muito rico, ele é um homem muito rico, ele é arrogante, né, ele é bem arrogante, é frio, distante, assim, mas ele começa a gostar da companhia de Jane, começa a gostar de conversar com Jane, porque Jane é uma mulher muito inteligente. E aí ele começa a chamar Jane todas as noites para fazer companhia ali para ele. Isso, no início, não faz muita diferença para Jane, porque Jane não acha o patrão dela ali um homem muito bonito, muito atraente. Assim como Jane tem consciência de que ela não é uma mulher atraente, é uma mulher bonita, uma beldade ali. Mas a conversa ali, ela vai vendo que ele é um homem também inteligente, os dois se dão bem, uma amizade vai surgindo entre eles, e aí confidências são trocadas, Jane começa a falar da vida dela, ele começa a falar da vida dele, até que surge ali a paixão de Jane por ele. Aparentemente, a gente, como leitor, né, vai começando a notar que ele também tem um certo interesse por Jane. Só que, na minha cabeça, eu nunca pensei que ele fosse realmente se apaixonar por a Jane, querer casar com ela e assumir ela ali, por causa da diferença social que existe entre eles, e principalmente por ele ser considerado um homem muito arrogante, muito orgulhoso do seu status social ali, né? Na minha cabeça, o que ele queria com Jane era só iludir ela, conquistar ela, fazer dela ali amante dele, mas nunca se casar. Bom, enganada como eu sou, né, feita de trouxa como eu sou nos livros, eu estava errada, porque realmente ele pede Jane em casamento. E eu fiquei chocada quando isso aconteceu. Sério, eu não estava esperando e nem acreditei que este casamento fosse acontecer. Mesmo ele se declarando pra Jane, inclusive foi uma declaração muito fofa, eu amei, mas eu não acreditei que ele fosse se casar com ela. Eu pensei, alguma coisa vai acontecer aqui pra atrapalhar este casamento. Bom, até aqui eu não dei spoiler, tá? Spoilers muito grandes, eu só contei um pouco do livro, fiz um resumo ali do início do livro, mas a partir de agora vai ter spoiler sim, porque eu vou dizer meu ponto de vista, onde foi que eu desacreditei do senhor lá, do patrão, né, senhor Rochester, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, e tudo mais, mas eu vou evitar dar o spoiler maior de todos, né, que é o mistério do livro. Eu não vou falar o que é o mistério do livro, mas sobre o relacionamento de Jane e do senhor Rochester, eu vou dar spoiler sim. Então, se você não quer spoiler, quer ler o livro primeiro, eu aconselho que você saia do vídeo, vá ler o livro e depois venha assistir e dar sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Bora lá. Desde o início do livro, a gente sempre viu, melhor, desde a chegada de Jane nessa casa, nessa mansão, a gente começou a ver que essa mansão tinha, assim, um pouco de pitada, assim, de mansão assombrada. Acontecia várias coisas nessa mansão, gargalhadas eram soltas
tarde da noite, gargalhadas estranhas, né? Gritos, uivos aconteciam e ninguém sabia, ninguém tinha uma explicação para o que estava acontecendo, né? Para essas coisas acontecerem tarde da noite. E aí começa uma série de episódios mais estranhos ainda. Primeiro que o Sr. Rochester quase morre queimado. Colocam fogo nas cortinas do quarto dele e o fogo já estava chegando na cama dele. Se não fosse Jane ter sentido, ter percebido, ouvido a gargalhada e ido até o quarto dele, ele teria morrido queimado. Então Jane salva o Sr. Rochester aí nesse momento. E essa é a primeira coisa assim muito estranha que acontece na casa. Depois aparece um visitante inusitado. Quando este homem chega, o Sr. Rochester ele se assusta com a chegada desse homem e ele diz que é problemas para Jane. Ele diz problemas à vista, Jane. Ele diz outra frase, não é bem assim, mas é isso que ele quer dizer, que vai acontecer muita coisa com a chegada desse homem. E realmente acontece. Porque quando ele chega, ele é atacado, ele é esfaqueado e mordido por uma pessoa que ninguém sabe quem é. E Jane é quem ajuda o Sr. Rochester a levar um médico e atirar ele lá de dentro da casa, sem que ninguém saiba o que aconteceu com ele, né? Que ele sofreu tudo isso. Porque nesse momento em que isso acontece, o Sr. Rochester tá com vários visitantes em casa, inclusive com uma mulher, né? Uma dama da alta sociedade com quem a gente acredita, né? Nós leitores, acreditamos que ele vá se casar. E Jane também acredita nisso, né? Até porque o livro é narrado por Jane e é como eu digo, a gente só vê o que Jane vê. É tudo do ponto de vista dela. Como ela acredita que o Sr. Rochester vai se casar com essa jovem, né, dama da sociedade, a gente também acredita nisso. E aí vem o outro mistério, né? A outra coisa que é estranha para acontecer, que é o vestido de Jane ser queimado. Aí aqui vem um spoiler, na verdade não é o vestido de Jane, é o véu de noiva de Jane. Sim, Jane tá de casamento marcado com o Sr. Rochester, spoiler gigante, tá? Ele pede ela em casamento, como eu falei, eu não esperava que esse casamento fosse acontecer, e aí começam os preparativos, né, pro casamento. Então, uma noite antes do casamento, o véu de Jane é queimado e rasgado. E isso, Jane meio que sonha e vê uma pessoa ali no quarto, é uma coisa como sonho, como verdade, né? Meio assim, uma ilusão ali da cabeça dela. A única prova de que isso realmente aconteceu é porque quando ela acorda, tá lá o véu rasgado e queimado, mas mesmo assim ela vai contar pro Sr. Rochester e ele disse que foi a senhora Grace Polly, que aí é outro mistério. Quem é Grace Polly? O que é que ela tá fazendo nessa mansão? Grace Polly, desde o início, ela é uma grande incógnita pra gente. Ela aparece poucas vezes, ela não desce pra almoçar com os criados e ela fica na parte, no terceiro andar da casa, uma parte totalmente isolada. Ela fica lá o tempo todo e quando a gente passa, quando a Jane passa, quando ela vai conhecer a casa, que ela passa por os lugares onde a Grace Polly fica, Jane ouve gargalhadas assombrosas. Então, o que a gente pensa, e Jane também, que essas gargalhadas são da Grace Polly. E começa a se perguntar assim, será se não é essa Grace Polly que tá fazendo essas coisas, né, colocando fogo na casa, colocando fogo no vestido da Jane, e qual o motivo, né, qual a motivação dela para fazer isso? E principalmente, por que que o Sr. Rochester ainda mantém ela na casa? Então fica esses questionamentos, tá? Quem é Grace Polly, o que ela tá fazendo ali? E por que que ela ainda é mantida ali, né? Bom, o casamento de Jane não acontece com o Sr. Rochester, porque né, o grande mistério é revelado nesse momento. Eu não vou dizer para vocês qual é o mistério, mas é revelado ali o grande segredo do Sr. Rochester e a relação dele com a Grace Polly, tá? Não vou dar mais detalhes do que isso. E aí, por isso o casamento não acontece. A partir daí a gente tem uma reviravolta na vida de Jane gigantesca, porque Jane foge da casa, né, do Sr. Rochester e ela começa a perambular sem ter comida, sem ter dinheiro, ela deixa tudo lá, ela não leva nada. Então é aí que Jane chega e conhece o John e as suas irmãs, e eles é quem ajudam Jane, né, nesse momento ali que ela tá passando fome, que ela tá muito fraca, de tantos dias sem comer, tantos dias de andar a pé ali. Inclusive, ela mudou o sobrenome dela, né? Ela não é mais Jane Eyre, ela é Jane Elliot, para poder não ter nenhuma ligação quando o Sr. Rochester começar a procurar por ela. A partir daí, eu não vou dizer mais nada. Eu acho que eu já fiz uma boa introdução do livro, já dei até alguns pequenos spoilers. Então, o desfecho da história de Jane Eyre, se ela vai ficar com o Sr. Rochester, qual é o grande mistério em torno da casa ali, da mansão assombrada, aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir. E o que eu achei? Como eu disse, eu não acreditei em nenhum momento no Sr. Rochester. Eu achava o tempo todo que ele era um vilão e não um mocinho, porque ele dava informações contraditórias, ele não revelava os segredos dele para Jane, ele não revelava os segredos para nós leitores, né? Como é narrado por Jane, não tinha como ele revelar, só se Jane descobrisse. E ele escondia as coisas de Jane. Isso ficou claro para mim o tempo todo, que tinha um grande segredo ali, que ele sabia que segredo era esse, e que ele não queria
queria contar pra Jane. Outra coisa também que me assustava era perceber que ele ficava feliz em saber que Jane não tinha ninguém no mundo. E ele dizia, isso vai facilitar muito as coisas pra mim. E na minha cabeça, quando ele dizia isso, era pra tornar ela amante dele e não pra se casar com ela. Então, quando ele realmente pediu ela em casamento, eu ainda não acreditei que fosse de fato acontecer esse casamento. E eu estava certa, não acontece, né? Realmente, quando ele pede ela ali em casamento, o casamento não acontece por causa do grande segredo dele, que é revelado ali. Mas eu não consegui descobrir qual era esse grande segredo. Eu fiz várias teorias, inclusive no Instagram, eu postava algumas teorias, talvez até dei spoiler lá no Instagram, mas eu não consegui acertar completamente, porque eu achava que a Grace Polly era a grande chave ali, né, do segredo do Sr. Rochester. E ela não era a grande chave. Tinha uma coisa muito maior por trás ali de Grace Polly. Ela só era realmente uma criada ali na casa. Agora, ela tinha uma função muito importante na casa, e essa função não era revelada pra ninguém, nem Jane sabia dessa função. Inclusive, o grande segredo do Sr. Rochester, ninguém sabia. Nem mesmo os empregados ali mais antigos e a governanta ali da casa não sabia da existência desse segredo. Apenas Grace Polly conhecia esse segredo a fundo, tá? Guardem isso quando vocês forem ler o livro. Ou seja, um pequeno spoiler aqui, pra quem ficou no vídeo. Esse mistério foi, assim, o ponto alto do livro pra mim. Eu fiquei o tempo todo tentando descobrir o que estava acontecendo ali, se o Sr. Rochester era bom ou era mal, se ele realmente gostava da Jane ou não, se ele ia conseguir, se os dois iam conseguir ficar juntos. Gente, eu fiquei tão ansiosa pra ver se os dois iam ficar juntos que eu fiquei naquela indecisão. Vou pegar spoiler ou não vou pegar spoiler? Eu pesquisava no Google, mas não tinha coragem de ler, porque eu tinha medo do desfecho. E eu nem sabia se eu queria que os dois ficassem juntos ou não. Eu fiquei meio indecisa no início, porque eu não sabia se eu gostava ou não do Sr. Rochester. Mas uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, a autora não tem pena de fazer os mocinhos sofrerem. Gente, que desfecho final. Sério, assim, ela maltratou muito com o Sr. Rochester, mas assim, não teve pena de jeito nenhum do que aconteceu com ele. Deixou ele, não vou dar detalhes pra vocês não pegarem muito spoiler. E o final é ótimo, tá? O desfecho final é ótimo. Demora bastante pra a gente chegar de volta ao Sr. Rochester, ele passa um tempo ali sem saber nada sobre ele, e quando a gente descobre o que aconteceu, fica chocada. Eu, pelo menos, fiquei chocada, não esperava que isso acontecesse. Toda a história de Jane com a família nova ali que ela encontrou, o John e as irmãs, também é muito boa. E principalmente, como eu disse, o que me fez amar o livro, além do mistério, o romance também, eu gostei do romance, tá? Mas também a protagonista, a Jane, que é uma mocinha incrível. A Jane lá do início, que não aceitava nada de ninguém, que queria ser amada, que queria se encaixar ali em algum lugar, ela permanece ao longo da vida dela. É por isso que ela vai lutar. Quando ela sai da casa do Sr. Rochester, ela quer recomeçar a vida dela, ela quer ser uma pessoa independente, ela quer se sustentar, ela quer ter uma vida livre ali, sem depender de ninguém. Ela já não queria depender do Sr. Rochester antes, inclusive era uma coisa que fazia com que ela ficasse meio com o pé atrás com o casamento com ele, porque ele tinha tudo, ele era o provedor ali, ele era o homem rico, e ela não tinha nada para oferecer nesse casamento, ela não tinha nem a beleza, que alguns homens se casavam, né, naquela época, por o dote, né, ou por a beleza da mulher, e ela não tinha uma coisa nem outra, ela nem tinha um dote, nem tinha a beleza, então ela não entendia por que o Sr. Rochester queria casar com ela. Quando ela sai de lá, né, desiludida, com o coração partido, porque o casamento não aconteceu, e ela realmente ama aquele homem, ela começa a lutar para que ela consiga ali essa independência, para que ela consiga essa liberdade que ela sempre quis, para que ela consiga um espaço para ela, se aceita como ela é. Sem falar que ela também gosta de ajudar as outras pessoas, e ela consegue fazer isso na escola em que ela começa a trabalhar. E uma coisa interessante também é a diferença social que existe ali, né? Porque tem a diferença social entre Jane e o Sr. Rochester, mas quando Jane chega nesse novo lugar que ela vai morar ali por um tempo, a gente ainda vê uma diferença social ainda maior entre Jane e as filhas dos fazendeiros ali que ela vai educar. Existe uma diferença social, existe uma divisão muito grande entre essas classes sociais. É muito interessante você acompanhar isso, né, na história. Você vê a Jane sendo considerada inferior em muitas situações, depois ela chega num lugar em que ela é considerada superior a outras pessoas, e aí é quando ela atinge o patamar ali de ter a sua independência financeira, né, e aí ela se coloca ali de igual para igual com o Sr. Rochester. Inclusive, quando ela retorna, né, quando a gente vê o retorno dela para reencontrar o Sr. Rochester, ela nem é mais de igual para igual com ele, ela já tá ali num papel acima do dele, porque ele precisa mais dela do que ela precisa dele. Gente, é incrível o livro. Eu não sei se eu consegui expor tudo o que eu senti durante essa leitura, mas é uma leitura muito, muito maravilhosa. Eu tô muito apaixonada por a história. Se vocês ainda não leram esse livro, leiam, vocês vão amar, certeza. Se você gosta de clássico, né? Se você não gosta de clássico, tem dificuldade de ler clássico, então eu não recomendo que você leia, pelo menos por enquanto, né? Leia uns livros mais fáceis
fáceis, uns clássicos mais fáceis, e aí é que você entra nesse universo das Irmãs Bronte, de Jane Austen, ok? Porque não são livros fáceis de ler, não são tão difíceis, tem livros muito mais difíceis, eu pelo menos acho. Eu acho os clássicos nacionais mais difíceis de ler, mas também não são clássicos fáceis de ler esses. Tem ali um meio termo, eles são meio termo ali. Se você não gosta, se você não é acostumado a ler, eu recomendo que você comece por uns clássicos mais fáceis, como Anne de Green Gables, são clássicos assim bem mais leves e fáceis de ler, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, comenta o que você achou, compartilha ele com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!